Oi, turma, boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar com o tema dos parâmetros curriculares nacionais, que na verdade são documentos que fornecem marcos de orientação para os diferentes componentes curriculares da escola. Então, esse tema é um tema muito pertinente para a educação física escolar, pelas contribuições que os próprios parâmetros forneceram para a educação física, e mais ainda quando a gente trata de currículos, programas e educação física, porque os parâmetros, eles, embora não sejam documentos legais, eles são documentos referenciais que promovem e contribuem para que o professor possa implementar a educação física na escola. E por que é importante estudar os parâmetros se eles hoje não são mais referência, né? Hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é ela que vai orientar a implementação desse componente curricular na escola. Mas, historicamente, os parâmetros curriculares nacionais na área da educação física, eles ofereceram muitas contribuições importantes. E hoje, muito do que é implementado na escola sobre jogos, esportes, lutas, ginásticas e a própria compreensão da cultura corporal de movimento veio com os PCNs. Então, os PCNs para a educação física, eles estão distribuídos em 3 documentos. Um primeiro documento do primeiro e segundo ciclo, que vai do primeiro ao 4º ano, que naquela época o ensino fundamental ele era formado por 8 anos. O segundo documento, nós vamos ter o terceiro e o 4º ciclo, que é o 5º e o 6º ano, e o 7º e o 8º. E os PCNs do ensino médio, né? Hoje nós vamos tratar nesse primeiro momento de uma apresentação mais geral dos parâmetros curriculares. No vídeo 2, a gente vai trabalhar com os parâmetros curriculares para o primeiro e segundo ciclo, que é o segundo documento. E no terceiro vídeo, nós vamos trabalhar com o documento que vai tratar do terceiro e 4º ciclo, tá bom? Então, a gente já falou que os documentos são os parâmetros, né? São documentos que fornecem marcos de orientação. E uma outra questão importante que a gente vai perceber é que os parâmetros, por que eles surgem, né? E na verdade o que eles pretendem? Bom, os parâmetros eles vão surgir não só, né, para a educação física, mas para as áreas em gerais, com o intuito de melhor orientar o ensino, né, na educação básica. Mas na educação física, na época, nós tínhamos algumas problemáticas pertinentes. Uma era a repetição e sobreposição de conteúdos, né, como a gente vê até hoje o esporte, por exemplo, sendo praticamente o conteúdo principal a ser difundido. E isso, na década de 90, a gente já sofria, de certo modo, com esse problema. O outro era o descompromisso com a disciplina e a falta de uma metodologia atrativa, né? E os PCNs também vieram para favorecer que isso pudesse ser modificado a partir de algumas contribuições metodológicas. Um outro problema eram as turmas heterogêneas, que a gente enfrenta também até hoje, e o último é a falta de material adequado e espaço físico. Essa problemática também a gente vem enfrentando até hoje, né? Então a gente pode ver que as mesmas problemáticas da década de 90, elas ainda estão presentes nos anos 2000. E aí o que é que pretende os parâmetros curriculares nacionais, né? Um dos primeiros objetivos é detalhar como os conceitos estruturantes da área estão presentes e perpassam na disciplina, comentando aí a relação de tais conceitos com as competências gerais da educação física e sua interseção com as demais disciplinas da área, uma vez que a educação física está na área de linguagens e códigos. Tá? Um outro objetivo, além de detalhar, né, os conceitos estruturantes da área para a educação física como disciplina, um outro objetivo é fornecer sugestões temáticas e metodológicas que contribuam para que o professor possa conduzir melhor o seu trabalho. Então, além do documento oficial dos parâmetros, né, que nós temos, que informa objetivos, conteúdos, né, proposições metodológicas, formas de avaliação, nós tivemos também os documentos que foram chamados parâmetros em ação, que foram documentos que ajudaram os professores a implementar esses novos conhecimentos propostos nos parâmetros, né? Então, a partir disso,
o documento ele teve por objetivo fornecer essas sugestões metodológicas para que o professor pudesse superar a repetição mecânica que vinha e sendo então implementada no ensino dos esportes mais tradicionais. Um último objetivo foi destacar tópicos referentes ao processo de avaliação, de modo que esse ultrapassasse a mera verificação do conhecimento e a promoção do aluno que até então era visto. Como, por exemplo, uma das formas principais de avaliação que nós tínhamos à época eram os testes físicos, por exemplo. Então, os parâmetros, eles trouxeram também novas contribuições nesse sentido. E aí, antes da gente ver os objetivos gerais do ensino fundamental, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, como é que estão dispostos os parâmetros curriculares, né, o que é que eles estruturado, como é que o documento ele está estruturado. Então, os parâmetros, eles apresentam inicialmente uma caracterização da área, informando aí qual é a concepção e a importância que a educação física tem como cultura corporal e cidadania. E o que é isso? Então, o que a gente tinha até então? Nós tínhamos uma referência da educação física muito voltada para o exercício físico e para a atividade física. Esse era o termo principal que era adotado até então nos documentos. Com os parâmetros, a gente tem a instituição de uma nova concepção de educação física, a gente pode dizer assim, né? Para esse documento, que a gente vai apresentar um pouquinho mais à frente, a educação física, ela está referenciada pela cultura corporal de movimento. Então, a gente sai de uma perspectiva extremamente biologicista, que era a concepção da atividade física, e passa para uma concepção mais voltada para as dimensões sociais e culturais em associação da educação física com a dimensão da cultura corporal de movimento. Que a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais no vídeo 2. Os documentos apresentam ainda, apesar de bem introdutório, né, nesse primeiro documento, que vai trabalhar o primeiro e segundo ciclo, a concepção histórica ela é muito resumida, né? Quem não é da área não tem assim uma compreensão muito clara do que é realmente, do que foi e do que representa a educação física. Isso vai ser melhor estruturado a partir do documento 2, no documento que trata do terceiro e quarto ciclo, quando ele vai abordar as abordagens da educação física, traz um histórico mais melhor desenvolvido, vamos dizer assim. Então, logo após a caracterização da área, os parâmetros trazem os objetivos gerais da educação física para o ensino fundamental, ou seja, o que é que o aluno, ao final de todo o ensino fundamental, ele tem que saber, ele tem que sair sabendo, vamos dizer assim, né? Terminado o ensino fundamental, o que é que o aluno tem que demonstrar? Além disso, os parâmetros, eles trazem logo em seguida um tema chamado Aprender e Ensinar Educação Física no Ensino Fundamental, como vocês podem ver aqui nesse quadrinho vermelho, Aprender e Ensinar Educação Física no Ensino Fundamental. O que é tratado aí? São tratados 3 temas fundamentais: o automatismo e a atenção, a afetividade e o estilo pessoal, e traz ainda o trato com as pessoas com deficiência. Então, são orientações que vão contribuir e ajudar o professor a dinamizar melhor os processos de aprendizagem e de ensino na educação física. Então, esses 3 temas, e aí a gente aqui está fazendo mais uma introdução. É importante que depois vocês leiam o documento, né, procurem ler cada um dos tópicos que estão propostos. Mas um cuidado que a gente já via lá na década de 90 era exatamente esse cuidado com as pessoas com deficiência. Um outro aspecto fundamental e importante, e que também perdura até hoje, foi a ampliação dos conteúdos da educação física para o ensino fundamental, que aí eles foram divididos em blocos de conteúdo, que são 3 blocos de conteúdo. O primeiro, esportes, jogos, lutas e ginástica, esse é um bloco só. Um outro bloco de conhecimento sobre o corpo, ou seja, são conhecimentos que o aluno precisava compreender na dimensão do corpo. E um último, atividades rítmicas e expressivas. Então, esses são os 3 blocos de conteúdos. Mas um outro aspecto importante que os parâmetros trouxe
foi exatamente os critérios para a escolha desses conteúdos, ou seja, como chegar a esses conteúdos, né? Então foram 3 os critérios estabelecidos. O primeiro é a relevância social desse conteúdo, e aí os parâmetros eles procuram também incluir aspectos de conteúdos voltados para a questão regional, né, respeitando, né, as particularidades regionais. Então, apesar de ser um documento que tinha algumas referências, isso não excluía a possibilidade do professor pensar em outros conteúdos a partir da relevância social dele para o contexto. Eu vou dar um exemplo. O frevo é uma prática corporal extremamente importante para o estado de Pernambuco, né? Então, quando a gente trata das atividades rítmicas e expressivas, seria um conteúdo que não poderia estar ausente, né, pela relevância social que esse conteúdo tem para Pernambuco. Um outro critério para a escolha do conteúdo são as características da própria área. Ou seja, o que compete à educação física? O que a educação física ensina que somente ela ensina, né? Que está voltado para as questões do movimento, do corpo, da cultura corporal, ou seja, dos elementos que estão presentes nessa cultura corporal que o homem foi acumulando ao longo do seu desenvolvimento. E um último aspecto a ser levado em conta, o critério a ser levado em conta para a escolha dos conteúdos são as características dos alunos. Então é importante que o professor conheça o público-alvo com o qual ele vai trabalhar, né? Que o professor ele saiba adequar, né, os seus conteúdos, os esportes, os jogos, as lutas, ginástica, conhecimento do corpo e as atividades rítmicas e expressivas, as características dos estudantes do primeiro e segundo ciclo, terceiro e quarto ciclo. Então, não só no sentido de adequar no que diz respeito aos aspectos da aprendizagem motor e do desenvolvimento motor, mas também aspectos que envolvem a relação, que envolve a dimensão social, a dimensão física, motora, cognitiva, afetiva. Então, cabe ao professor conhecer, né, muito bem os seus estudantes. Então, esses são os principais aspectos que estão presentes no documento. E nós temos ainda a avaliação e as orientações metodológicas. Passando para o slide seguinte, a gente vai ter aqui o que eu já comecei a apresentar, né? A problemática, que pretende os parâmetros, e aí esse aqui eu vou falar para vocês sobre os objetivos gerais do ensino fundamental, né? O que compete à educação física, né, ao final de todo o ensino fundamental. Primeiro, o aluno compreender a cidadania como uma participação social e política. Então, os parâmetros eles trazem também a cidadania como algo muito presente em todo o documento, e não só a dimensão física, né? Não só o corpo como um conjunto de ossos, músculos, mas um corpo que se movimenta, um corpo que tem sentimentos, um corpo que se relaciona, um corpo que pensa, um corpo que age, né? Age social e politicamente. Então, outro objetivo para a educação física, objetivos gerais do ensino fundamental, quer dizer, e a educação física deveria contribuir com esses objetivos, é posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas relações sociais, conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro. Então, como é que a educação física promove isso, né? Quais são, por exemplo, as práticas corporais que fazem parte do patrimônio sociocultural brasileiro? Será que o futebol, por exemplo, é uma prática que faz parte desse patrimônio sociocultural brasileiro? Então, aí depois vocês vão ler esses outros objetivos, né? Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, questionar a realidade, formulando problema, né, e tratando de resolvê-los, desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em relação às suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética. Então, depois é importante que vocês deem uma olhada, porque na verdade esses objetivos eles ainda podem estar presentes e devem estar presentes na nossa prática atual, né? Na nossa prática como professores e professoras de educação física na escola.
E aí, um último aspecto aqui que a gente tem para apresentar ainda, é aqui, apresentando de certo modo o documento geral, primeiro e segundo ciclo, terceiro e quarto ciclo, são 2 documentos diferentes, e lá no SIGA, vocês vão encontrar esses 2 documentos postados, tá? E aí é importante que vocês vejam que eles trazem como tratar do ensino e a aprendizagem, como pensar os objetivos para a educação física, quais conteúdos e os critérios de avaliação, né? E aí aqui a gente tem outros aspectos que são as orientações didáticas, é o último ponto tratado nos parâmetros. Que no documento 1, ele sofreu muitas críticas, né? Porque para aquele momento, para a década de 90, até que era considerado algum tipo de avanço, mas passado esse tempo, a gente já tem muitas outras discussões, então já se torna até um pouco obsoleto algumas dessas orientações didáticas que estão presentes, como, por exemplo, a questão da diferença entre meninos e meninas, que lá no documento ainda é tratado muito pela dimensão somente biológica, né? E quando a gente sabe que não dá para dizer que as meninas vão ficar na torcida e os meninos vão jogar porque os meninos são fisicamente mais ativos que as meninas, por exemplo. Então isso tudo já mudou. Mas ele traz algumas questões como conhecimentos prévios dos alunos, que é algo importante e a ser considerado ainda no nosso momento atual. A problematização das regras, né, permitir que os alunos também possam evidenciar e fazer modificações em relação ao jogo. A apreciação crítica, que hoje também é trazido na BNCC, né, que é a reflexão crítica. O uso do espaço, a organização social das atividades e a atenção à diversidade, a compreensão e a competência, né? Então, essas são algumas das orientações didáticas que vocês, eu espero, deem uma lida no documento. Esse conteúdo a gente está trabalhando na disciplina como uma forma de promover que vocês conheçam, que vocês tomem conhecimento do documento, mas não dá tempo, né, como nós temos só 32 horas da disciplina, não dá tempo a gente fazer o devido aprofundamento sobre essa temática, mas é importante que vocês busquem fazer a leitura e busquem conhecer. Então a gente fica por aqui no vídeo 1, já fazendo uma transição para o vídeo 2, no qual a gente vai trabalhar com as especificidades da educação física no documento 1, que é do primeiro e segundo ciclo, ok? Então, até o vídeo 2.